Bonitão, você adora assistir uma boa peça de teatro, né? Você é bonitinha também, né? Fica imaginando como é que é a vida desse pessoal maluco que escreve, que produz, atua nesses espetáculos. Pois é, vou te dizer, é uma vida corrida, né? Uma rotina, digamos, frenética, para dizer o mínimo. Hoje vamos falar dessas pessoas e de suas vidas fora dos palcos. E para nos contar como é esse dia a dia, eu convido o ator e produtor Isser Korek. Obrigado, querido. Prazer é meu. Obrigado. E já o nosso parceirinho querido aqui, o Rafa Mello. Obrigado, Rafa, mais uma vez. É um prazer estar aqui, Rony, como sempre. Meu. Isser, você está comemorando 26 anos de carreira, embora tenha apenas 25, não entendi. E para comemorar com grande estilo, você traduziu e está com o espetáculo E o Vento Não Levou. Me conta um pouquinho mais. Bom, é uma comédia, né? Pouca gente sabe de tudo que envolveu a produção de O Vento Levou, que foi um grande clássico do cinema, é um grande clássico do cinema, mas que no momento que ele foi produzido era uma super, hiper produção, uma coisa acima de qualquer coisa que já tinha sido feito na história, tanto em termos de orçamento como de tecnologia, era tudo muito novo que estava sendo feito. E tinha de fato um produtor, o David O. Selznick, que produziu esse projeto muito ousado para a época. E aconteceu, o espetáculo é todo baseado em fatos reais. Aconteceu que quando ele começou a produção, começou a rodar o filme, ele descobriu que o roteiro não estava com essa bola toda. Aquele livro que era um best-seller mundial e que todo mundo adorava e estava louco para ver como ia ser em filme, o roteiro não estava legal, não estava acompanhando, ia ser um filme muito longo, ia até 6 horas de duração. Então ele parou tudo, o homem era peitudo, ele parou tudo e falou o seguinte: preciso de um roteiro novo. George Cukor era o diretor, mandou embora o George Cukor, chamou Victor Fleming para dirigir. Agora, George Cukor, que o cara era louco. O Selznick, porque o cara era considerado na época o the best. E o cara era ferrado, mas ele falou, não, mandou embora, chamou o Victor Fleming, mandou embora o Sidney Howard, que era o roteirista, e chamou o Ben Hecht, que era um outro roteirista de Hollywood, e falou assim: eu preciso de um roteiro novo, não vou filmar mais nada. Se não tiver um roteiro legal, eu paro tudo. E custava, na época, $50 mil cada dia parado da produção. Isso equivale a dinheiro de hoje a uns 500, 600 mil dólares por dia. Todo mundo contratado, tudo as locações. Então eles se trancaram, os 3 e mais uma secretária, dentro do escritório do Selznick por 5 dias. Ele falou: ninguém sai daqui sem um roteiro novo. A peça são esses 5 dias. Que legal. É muito legal. Então, você ri muito, porque a situação... aí já é uma criação do autor, do Ron Hutchinson, que ele escreveu a peça. Ele criou que o roteirista não tinha lido o livro. Então, como é que ele escreveu um roteiro sem ter lido o livro? Ai, que maravilha. Então, os outros 2, ficam encenando coisas do livro para o cara saber como é que é a história para escrever, não dá tempo. O livro tem 1037 páginas, não dá tempo dele ler. Então eles ficam encenando. Então a peça fica muito engraçada, porque tem os marmanjos lá encenando as cenas de O Vento Levou para o outro escrever. E ao mesmo tempo acabam rolando discussões super sérias, né? Do papel da arte, o que é arte, o que é entretenimento, qual é o poder que existe nessa coisa de você produzir um grande filme, quem que manda nisso daqui? É o estúdio? É o produtor, é o cara que escreve, é o cara que dirige, quem que está por trás? Então tudo isso é mostrado na peça, mas sempre com muita piada, com muita brincadeira. Então o espetáculo conta tudo isso. Eu acho que é uma obra-prima de dramaturgia, uma comédia muito ágil, muito dinâmica. E a gente está lá nos parlapatões, sou eu, o Henrique Streuter, o Fábio Cador, a Luzia Meneghini e a direção do Roberto Lage. Rafa, é muito difícil imitar pessoas, porque eu tenho uma mega inveja, no bom sentido. Como é que você faz? Como é que você treina? Eu acho que todo mundo, viu, Rony, tem alguém que consegue imitar. Eu acho Só que você imita todo mundo. Não é bem assim. Mas tem um lance que eu acho que o principal fator para imitar alguém é a observação. É você olhar o que ninguém olha ou o que todo mundo olha, mas não nota que olhou. Que é o que faz a imitação se parecer bastante com o imitado, né? Eu fico treinando. Tem gente que eu olho e falo, já sei fazer. O Alckmin eu olhei,
eu sabia que eu sabia fazer igual ele. Não sei se é porque eu olhei a boca, o formato da boca, e eu fui seguro. Então eu já sabia fazer. Parecia que eu olhei para o meu irmão e fiz o Alckmin. Ele falou, nossa, você imita o Alckmin. Que ninguém faz, né? Mas é porque ninguém percebe o pequeno, que é o, olha, importante mostrar é a boca. Então você fala assim, ó, e dá para fazer. O que precisa é de pulso firme. Né? Tem uma coisa assim. E agora eu tô treinando aí, tô com o Kassab agora, que ele já tem aquela coisa da voz, né? Que é um pouco parecida com a do Patolino, já viu? Que é o secretário do transporte ao perna longa. Então ele fala com aquela coisa assim, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. É muito difícil, porque a gente não percebe. Quer dizer, Geraldo, por exemplo, nunca percebi. E você... Uma vez eu estava jantando com o Tom Cavalcante e ele viu uma pessoa bastante estranha, também conhecido da mídia e tal. E ele chegou e disse exatamente o que você falou. Parou e disse, o que você vai? Eu estou observando, porque eu vou imitar esse cara. É a observação que você falou para mim agora. E autoconhecimento, acho que você tem que buscar em você extensões, né, do teu corpo que você consegue chegar a determinado tom. Eu tem vozes que é quase impossível, né? Eu não vou conseguir fazer nunca. Porque existe uma limitação normal da voz. Né? Você imita todo mundo, pô. Não, mas eu demorei. Olha, um que todo mundo mais imita, quem que é? O principal personagem brasileiro que todo mundo imita. O Lula? Sim, também. Silvio Santos. Eu demorei para fazer o Silvio Santos, acho que foi o último que eu consegui imitar. E eu até hoje acho que não é a minha melhor imitação. Mas tem uma que eu acho maravilhosa. Quem? Padre Marcelo. É brincadeira. Não é verdade, Rony, meu amigo. Isso daqui hoje vai ser uma santa ceia, não é verdade? Vamos comer com a graça do Senhor. Não é mesmo? Isso é uma grande alegria e que prazer, não é verdade? Estou aqui do lado de uma pessoa tão importante no mundo teatral, não é verdade? Do lado dessa estrela aqui da Gazeta. Ai, que Deus. Prazer, meu irmão. É igual. Tem horas que eu até penso que eu estou um pouco... Eu tenho um espírito, às vezes eu estou assim, me sentindo um pouco mais assim de um, aí eu fico brincando mais em casa de um. Ligo para os meus amigos, passo trote. Às vezes ligo para gente da TV, que eu conheço muitos amigos, e passo trote. Eu ligo para o Magal é um grande amigo meu, né? A gente fez a escolinha junto na Band. E de vez em quando eu pego umas peças nele, ele cai, viu? Eu ligo, faço show, marco show, faço tudo. E ele vai, não, com certeza. Ele está morando na Bahia ainda? Está morando lá com a Magali. Um beijo para você, Magal, que saudade. Bom, vamos então para o tema de hoje, né? Autores, atores, produtores, pessoas que têm uma vida diferente da maioria das pessoas. Como é que será a vida dessa turma fora dos palcos? Você imagina? Então, a rotina dessas pessoas, eu vou dizer, por experiência própria, nem sempre é como imaginamos. Meninos, como é a rotina de vocês? Eu não sei, as rotinas... as pessoas imaginam que a gente não dorme, né? Que a gente vira à noite. Eu não tenho uma vida tão fora de padrão assim. Eu acordo todo dia 8 horas da manhã, faço minha ginástica. Eu demoro até sair de casa, né? Leva um tempo. Mas eu trabalho em muitas áreas do teatro. Então eu tenho um escritório onde como eu sou diretor artístico do Teatro Folha e do Teatro Amil em Campinas, a vida de escritório também é muito grande, né? De decidir quais espetáculos eu vou colocar em cartaz, estudar todos os releases que vão para a imprensa, tudo o que envolve, que está em torno do espetáculo, como que foi de público essa semana, como não foi. Então, tem todo um trabalho que é de um administrador de uma empresa, né? Que no caso é uma empresa teatral. Quando você está produzindo um espetáculo também, todos os orçamentos, todos os contratos, são coisas de uma empresa normal. Então, eu tenho um pedaço da minha rotina voltado para essa parte mais administrativa. E tem um outro pedaço voltado para a área artística, que é um ensaio, que é, né, um tempo para você escrever um texto, um tempo para você criar uma cena que você vai dirigir, quando é o caso de dirigir. Eu costumo reservar horários, né? Então, sempre minha agenda começa, né, de trabalho por volta das 11 da manhã e vai até umas 8h30 da noite.
Mas eu sou pai de família, tenho crianças pequenas, tenho que voltar a tempo de pôr eles na cama, né? Essas coisas também a gente tem que conciliar. Você aprender essa história comigo às 7 da manhã até às 3 da madrugada, diariamente. Eu trabalho de noite em casa depois que eu chego, né? Depois que está todo mundo dormindo, eu vou pro computador na cama e ainda vai até umas 3. Conheço o filme. Na verdade, assim, eu vivo de teatro mais, assim, de fim de semana, quando estou em cartaz. Eu, ultimamente, não tenho entrado em cartaz e tenho uma empresa fora, que é onde eu trabalho quase todos os dias. Então, o meu dia a dia é muito parecido com o de uma pessoa comum. Eu chego a pegar metrô porque abandonei o carro, acho que sou da política de uma ecologia, então realmente larguei meu carro em nome de um mundo melhor. Então eu pego o metrô, saio de ônibus, vou para o escritório, trabalho com arquitetura, né? Então fico praticamente o dia inteiro trabalhando com arquitetura. E eu sou uma pessoa notívaga, eu adoro dormir tarde, é normal para mim, não é um sacrifício. Então eu durmo 3 da manhã, às vezes até mais, dependendo do dia. E é onde eu tenho o meu momento de criação, que o telefone não toca, que as pessoas não me ligam para cobrar nada, não tem ninguém pedindo nada, não tem vizinho com neném, não tem ninguém, é um barulho, para mim é um breu, né? E aí eu sinto a vontade de criar e deixar acontecer, desde escrever também textos, até mesmo nos meus projetos de imitação ou no teatro, que não faço só imitação, né, Rony? Sou um ator, Sim, né? lógico. Então, leio muito livro de madrugada. Então, assim, eu acho que o principal para o ator, que é mais a minha praia do que produzir e dirigir e tudo mais, eu acho que o principal é estudar, né? Eu gosto de estudar o que eu vou fazer, a peça, a época, a história, os personagens, eu gosto de me envolver, que é quando eu vou me apaixonando pelo que eu estou fazendo. E aí eu vou descobrindo os detalhezinhos e aquilo vai me inflamando, até achar um personagem, uma linha, enfim, né? Agora, Issa, você é autor, produtor, e assim como o Rafa também, que é imitador, né? Você precisa de inspiração para criar a história. Está dizendo que ele precisa se inspirar também nessa coisa, né? E o Rafa, personagens. De onde vocês tiram essa inspiração toda? Olha, é muito o que ele está falando. Você lê muito, você se informa, você observar. A observação na hora de atuar, você observa muito. Eu também, como ator, você tira de cada... Você vê essa coisa de estar andando na rua e ver um trejeito de uma pessoa, você fala, isso é interessante, vou usar num personagem. Você guarda aquilo numa caixinha na cabeça e uma hora você usa, né? Tem uma coisa engraçada, por exemplo, nessa peça que eu estou fazendo, tem um momento em que o meu personagem dorme em cima da mesa e ele chupa dedo. Eu me inspirei no meu filho de 4 anos que chupa dedo. Então eu acho tão bonitinho ver ele chupando o dedo dormir. Eu falei, quer saber, eu acho que eu vou fazer uma homenagem pro meu filho. E como tem um dado que o cara é todo poderoso, é dono do estúdio, tá ele bem, quando ele está dormindo, ele fica menininho chupando o dedo. Então, você vai pegando um pouquinho de da tua vida, das pessoas com quem você convive, das pessoas com quem você tem um contato artístico, você assiste uma peça. Essas coisas vão te inspirando e você vai criando. Você sabe que aconteceu uma coisa comigo engraçada. Eu sou formado em Relações Públicas. E na faculdade, você aprende muitas estratégias de comunicação, Sim. Você estuda televisão, você RP é RP, o cara tem que saber. Tem que saber de tudo isso, né? Então, quando eu me formei, eu fiquei um pouco doente em relação a algumas coisas. Eu tive a Gestalt, comunicação não verbal. Então, você fica numa situação onde você aprende determinados comportamentos das pessoas, movimentos de rosto, de corpo, que querem dizer muitas coisas. Então, eu passei na minha vida, desde lá, eu fico um pouco neurótico com isso. Então, eu sou muito observador, a ponto de olhar e ficar tentando sacar o que aquela pessoa está pensando. E isso para o ator e para o imitador é um prato cheio, porque eu tenho a sensação de perceber ou eu julgo achar que aquela pessoa está pensando determinada coisa e por isso que ela está expressando aquilo daquela forma. Então eu vejo a nuance do olhar, às vezes eu vejo que a pessoa está tentando mentir, então ela está buscando alguma coisa, ela dá uma vagada, o olho dela que não é direto, a sobrancelha que tenta entortar, é o pé, é o ombro. Então, isso vai me mostrando que são os detalhes de uma mentira, detalhes de um sentimento, que às vezes a pessoa está disfarçando uma angústia e está falando de outra forma, é o palestrante que está inseguro porque está dizendo. Então, isso para criar um personagem, é você trabalhar com eu, pelo menos, tive a sensação e apostei nisso, né?
Se o estudo diz a verdade ou não, eu não sou o cientista que descobriu, nem o pesquisador, né? Eu sou aquele que aprendeu. Agora, uma coisa que me ocorre aqui é o seguinte, o trabalho de vocês, comunicação é comunicação, então o trabalho de vocês é visto por um monte de gente, por um número muito grande de pessoas. E claro, não existe unanimidade, até porque... Calma lá, eu disse unanimidade. Tem gente que gosta tem gente que é unânime. Como é que vocês lidam com as críticas? Porque há quem não goste, né? Bom, crítica... Primeiro assim, depende de quem está criticando. Tem muito tipo de crítica, né? Eu acho, por exemplo, hoje em dia a crítica teatral é muito fraca. É fraca. As pessoas que criticam o teatro não entendem teatro. Muito legal. Já foi muito bom. O último grande crítico que eu admirava muito era o Alberto Guzik, que acompanhava o processo de um ator, de um grupo, ele sabia do que ele estava falando. Tal. Mas hoje você encontra muita gente que nem sabe do que se trata. Nem sabe. Dá uma chutada, fala algumas coisas. E isso é muito triste para a gente, que cada vez que você faz um trabalho, o público que está assistindo acha que vai... Quanto tempo leva para fazer uma peça de teatro? É um tempão, é um trabalho enorme, não é os 2 meses de ensaio que você tem antes. Teve que traduzir um texto, teve que escolher um texto, você teve que traduzir, você teve que pensar tudo aquilo para você resumir em 1h30 de palco, você teve muito tempo e você pensou muito em como fazer. E você escolheu o melhor, você depurou. De repente chega alguém, aquele dia está com dor de barriga, brigou com a namorada, de repente desce o pau num espetáculo sem conhecer o que ele está falando. Isso é muito triste para a gente. Mas o lado bom da história é que, graças a Deus, o público de São Paulo não depende muito da crítica. Você vê muitos espetáculos que a crítica mete o pau e que o público vai e prestigia e vice-versa. Pelo contrário, às vezes funciona até como você sabe. Quando a crítica mete o pau, é aí que todo mundo vai ver. Todo mundo quer saber. Quero ver se realmente aquilo é ruim. Né? Ou então você já acompanha, eu em cinema acompanho, tem gente que sempre, que quando o cara fala que é ruim, eu vou assistir porque eu vou gostar. Né? Em cinema eu tento seguir isso daí. Mas, por outro lado, tem gente que entende do assunto e que acompanha e que sabe. Quando essas pessoas te criticam, primeiro momento é aquela história. Estão falando mal, que teu filho é feio. Peraí. Meu filho é feio? Como assim? Mas depois você depura isso daí e você fala, o que eu posso aprender? O que eu posso melhorar? O que de fato ele está falando e que tem a ver e que eu posso melhorar o meu trabalho? Porque a gente tem que melhorar. Quem não tiver a vida inteira melhorando e aprimorando, está indo para trás. Claro. Rafa, antes de você lançar um novo espetáculo, você participar de um novo espetáculo, dar vida a um personagem, por exemplo, você pede opinião de amigo para saber se é legal, para ver se aquele personagem pode dar certo mesmo, aquela imitação pode dar certo. Você pede opinião ou não? Eu tenho algumas pessoas que eu tenho um amigo meu que é sócio no meu trabalho, ele é o Eduardo. Ele é um cara muito crítico e muito difícil, uma pessoa que para eu arrancar obrigado, viu? Para arrancar um sorriso dele, eu sei que eu vou ter que trabalhar, eu vou suar. E ele normalmente já tem a tendência de não gostar. Então é um cara que eu tenho um desafio de fazê-lo gostar, porque a hora que eu sei que eu atingi esse cara, eu me sinto seguro. Então eu tenho algumas pessoas que são chaves para mim, que são pessoas que eu uso como referência. Eu tenho uma família muito culta, muito inteligente, que tem sabedoria de muita coisa. Meu avô é um cara, assim, excepcional. Ele leu todos os livros que você pode imaginar. Se você falar um tema para ele, ele vai discutir com você sobre uma palestra. E ele é um cara sensacional. Então ele é para mim um ponto onde eu levo para a construção de algo. Então ele me ajuda na construção. Mas o fim, quando eu cheguei num produto final, eu normalmente apresento para essas pessoas que eu acho que vão ser sinceras o suficiente para dizer para mim, isso não está bom. E eu ouço. Agora, eu aprendi uma coisa na vida, que desde pequeno, a gente ouve dos nossos pais, bom, na maioria dos casos, a gente ouve que a opinião do outro é uma opinião sempre muito mais importante. Então, quando você ganha um presente e não gostou, teu pai obriga você a dizer que gostou, porque senão a pessoa não vai ficar feliz com aquilo. Então, você é educado a vida a sempre agradar os outros.
E eu descobri, ao longo dessa minha pequena trajetória, que a gente deve ouvir o que os outros têm a dizer, até porque aquele que se torna surdo à opinião dos outros também está passível ao erro. E outras pessoas vieram antes e sabem mais do que eu, e eu devo ouvi-las. Agora, nunca colocar a opinião de outra pessoa antes da minha. Eu acho que eu tenho que ouvir o que os outros têm para dizer, mas a palavra final é a que vem de dentro de mim, né? Sem dúvida. Agora, tem essa coisa de teatro ser equipe, né? Claro. Normalmente você não está sozinho, você tem uma equipe trabalhando junto. Aí no teatro, né? Não tem nem você jeito. Tem os parceiros, o diretor, não sei o quê, e aquilo acaba vindo numa troca muito grande e você só vai chegar ao produto final já passando pelo crivo daquela equipe com quem você já está trabalhando. Perfeito. Agora, sempre tem pessoas que a gente quer ouvir, quer saber o que eles acham, porque são realmente importantes. E eu não começo... Minha mulher é a primeira que eu quero... Tudo que eu estou imaginando, ainda está em pensamento, eu já vou trocar ideia com ela para saber o que ela acha. Agora, a rotina de profissionais de teatro, de TV, enfim, entretenimento, é uma coisa de louco, porque não tem dia certo, não tem horário, isso depende, o outro trabalha de madrugada, você também, com o laptop na barriga, enfim. O bonitão pode até perder a namorada numa história dessa, o cara que está envolvido com essa história. Vocês têm tempo para cuidar, por exemplo, do corpo de vocês? Você disse que faz ginástica, tudo? Eu faço, eu faço ginástica 4 vezes por semana, tem o personal, vem em casa também, o cara... Ele vem no horário para me tirar da cama, porque senão eu não vou, né? Para mim, o meu esporte favorito é levantamento de garfo. E realmente é... Bem-vindo ao clube. Pois é, mas a gente tem que se esforçar, porque a questão é saúde, né? Tem que se cuidar, tem que trabalhar. Faço um trabalho de corpo o tempo todo, tenho uma fisioterapeuta que me acompanha, então tenho personal trainer. Realmente a agenda da gente é meio maluca, mas se você não fixa os horários certos para as coisas importantes, você não vai conseguir. Não, disciplina é fundamental. Fundamental. Eu tenho um problema de disciplina, eu às vezes acho que eu cometo alguns excessos, né? Porque eu gosto de algo que eu estou fazendo e eu acabo me extrapolando naquilo e perco a organização que vinha a seguir, né? Então, assim, eu acho que a minha vida, eu tenho um tempo que eu organizo. Então, eu levo, a minha agenda sou eu que faço, então eu consigo disponibilizar para mim horários que eu mais gosto e que eu menos gosto para fazer determinadas coisas. Então, eu organizo, eu vivo a minha vidinha bem tranquilinha no meu horário. Agora, tenho o meu exercício físico e tenho o meu momento reflexão, que é o momento de acho que sintonia, que eu gosto de meditar, de entrar num pensamento. Então eu também dou não só o exercício, mas dou também um tempo do meu dia para esse tipo de atividade. É que quem nos vê, claro, pensa na diversão, no entretenimento e tal, e de fato é essencial também. Agora, fora do trabalho, nós que trabalhamos com isso, né, com comunicação, o que vocês mais gostam de fazer para se divertir? Ir ao teatro? Tem que ser isso, não, né? Não, eu gosto muito de ir ao teatro, eu gosto muito de assistir peças de teatro, eu gosto de ir ao cinema. Eu tenho filhos pequenos, então acabo tendo muita atividade voltada para as crianças, né? Passeio, essas coisas. Eclético, né? Tem que ter um pouquinho de cada coisa. Minha mulher adora ir na praia, então sempre que possível a gente dá um pulo na praia. O que acaba sendo mais sacrificado é a hora da diversão mesmo, né? Você acaba tendo pouco tempo para se divertir. Porque você não marca, é aquela história, você não fixa alguns horários, mas eu gosto de assistir espetáculos de dança, essas coisas. Eu adoro também, adoro ver balé, adoro ver teatro, balé da cidade. Outro dia eu vi uma peça maravilhosa. E vou agora viajar dia 26, eu adoro viajar, viu, Rony? Se eu puder, eu viajo. Pode ser praia, pode ser... Até Osasco eu vou, é aqui do lado de São Paulo. Eu não viajo. Eu adoro. Não, eu detesto viajar. Eu gosto. Sério? Já ganhei minha vida viajando. Bom, tem isso. Quase 40 anos, fazendo no mínimo 4 viagens por semana, toda semana. E tem um caos da viagem, né? Eu vou para viajar para a Europa, vou ficar 25 dias e vou fazer 6 países. Então você imagina o que tem de troca de aeroporto e é mala que se arruma e desarruma. Eu tenho uma apoplexia, esse negócio de check-in, de fazer mala, não, estou fora. Bom, agora, e tem mais, né, que vocês, como são pessoas públicas, são assediados. Então, no meio daquela confusão toda, ainda sempre tem alguém que chega
para puxar um papo, você não pode ser indelicado, vai ter que conversar mesmo com a pessoa e tal. Tem isso também, quer dizer, é pior ainda. Agora, depois dessa correria toda, eu acho que é fundamental aquele tempinho para você mesmo. Seja qual for a sua atividade, para colocar as ideias em dia, para botar a cabeça no lugar, isso eu acho fundamental. Bom, eu não sei, você tem um horário de meditação, como o Rafa disse que tem, você tem também? Eu tenho porque eu sou judeu ortodoxo, então o sábado para mim é sagrado. Sim, lógico. Quando o sol se põe na sexta-feira à noite, eu desligo meu celular. Ninguém vai me achar no telefone, eu não atendo telefone. Se alguém ligar na minha casa, eu não atendo, porque a minha religião não permite que eu atenda telefone. Eu vou frequentemente para a sinagoga, tenho aulas com rabino sobre judaísmo e tal. Então são momentos que eu realmente me dedico a uma coisa de aprimoramento espiritual. Eu tenho espaço reservado nisso na minha vida, é muito importante para mim. Então, o momento, o jantar com a família, na sexta-feira à noite, com os filhos, com a minha mãe, sabe? Sim. Então, são momentos que eles são prioridade número 1. Eu estou com o espetáculo agora. Tinha 2 dias da agenda do espetáculo que eu tinha feriado judaico. Antes de fechar o contrato com o teatro, eu falei, esses 2 dias eu não vou poder fazer espetáculo. Não, é isso. Ó, bonitinha, a rotina desses profissionais aqui é bastante atribulada. Cada um tem seu dia a dia, você sabe disso. Mas o importante é que um dia seja diferente do outro. Bonitão, jamais deixe de fazer o seu trabalho bem feito. E claro, sempre se renove. Isso é muito importante. E faça o que você gosta de fazer, que assim seu dia vai ficar ainda mais gostoso. Conselho do tio Rony. Rodolfo, você é insuportável. Olha aqui, ó. Você imagina um judeu kasher se atracando ali com o seu nhoque. Eu já acabei com uma coisa trágica que eu fiz aqui e quero te agradecer muito. Obrigado. Esse é o Rodolfo de Santos, que assina a Cozinha do Beyond, que fica na Rua Pedroso Alvarenga, 1026, no Itaim Bibi. E o telefone dele, quem quiser falar com ele, é 3078-5273, vai estar perdido. As menininhas todas vão ligar, 3078-5273, ou se você quiser, www.beyondrestaurante.com.br. Bom, do Caco, e de quem mais? Do Caco Sigler? Caco Siocler é o cunhado dele, Bruno Previato. Tá. E o Isser Korek e o Vento Não Levou. Fica em cartaz no Espaço Parlapatões, aqui na Praça Franklin Delano Roosevelt. Que está ficando linda. Está ficando bacana. Número 158. Terças e quartas, horários absolutamente alternativos, terças e quartas, 21 horas, até o dia 14 de dezembro. Tá certo? Isso aí, perfeito. Rafa, o que você quer falar? Não, só quero agradecer a presença, agradecer essa companhia maravilhosa que foi hoje. E esperar que a vida continue sempre com esse sorriso aberto que ela me vem sempre, todos os dias. Olha que bonitinho. Obrigado a você, bonitinha. Obrigado também, bonitão. Pode ter certeza que o Isser, o Rafa, o Rodolfo, eu, todos nós aqui amamos você. Estou te esperando amanhã, hein? Não vai faltar. Um beijo, até amanhã.